Você pode até achar que está sozinho agora, mas não está. Desde o primeiro instante em que você respirou neste mundo, eu estava ao seu lado. Antes mesmo de você nascer, eu já tinha escrito cada detalhe da sua história. Talvez, ao longo do caminho, você tenha se sentido abandonado, esquecido ou até mesmo rejeitado, mas escute com atenção. Você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive ali, nos momentos de dor, nas noites silenciosas em que suas lágrimas caíam no travesseiro e ninguém parecia ouvir o som da sua alma. Eu ouvi, eu vi, e eu cuidei de você mesmo quando você achava que não havia mais saída. Eu sei que muitas vezes você se perguntou: se Deus está comigo, por que isso aconteceu? Por que tantas dificuldades? Por que essa solidão? Mas o que você precisa entender é que cada passo do seu caminho foi cuidadosamente permitido para moldar quem você é hoje. Pense em Moisés, por exemplo. Ele se sentiu sozinho quando foi deixado num cesto no rio, ainda bebê, sem entender o que acontecia. Mas eu estava ali, conduzindo aquele pequeno cesto pelas águas, levando-o exatamente para o lugar em que ele seria cuidado e protegido. Ele não estava sozinho, e você também não está. Eu sei que, às vezes, a vida parece um grande deserto. Você olha para os lados e não enxerga saída. A sede aperta, o calor queima, e tudo o que você vê é areia. Mas até no deserto, eu caminho ao seu lado. Lembra-se de Israel no deserto? Eles achavam que estavam perdidos, sem direção, mas eu os guiava com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Assim também é com você. Mesmo quando não percebe, eu sou a luz que guia seus passos na escuridão e a sombra que te protege do calor das provações. Você nunca esteve sozinho. Naquele momento em que o diagnóstico médico te fez perder o chão, eu estava ao seu lado, segurando sua mão invisivelmente. Quando aquela pessoa em quem você confiava tanto te decepcionou e você sentiu seu coração despedaçar, eu estava lá, recolhendo os pedaços e preparando a cura. Quando você pensou que não teria forças para levantar da cama, foi a minha voz suave que sussurrou: levanta, eu ainda estou com você, eu ainda tenho planos para a sua vida. Você acha que aquelas coincidências que mudaram sua história foram apenas sorte? Não, foi a minha mão guiando tudo. Aquele encontro inesperado, aquela oportunidade que surgiu do nada, aquele livramento que você não consegue explicar. Fui eu, sempre eu, como um pai que guia a criança pela mão. Mesmo quando ela tenta correr para longe, eu estive segurando você. E quando você errou, quando tomou decisões que trouxeram dor, eu não te abandonei. Eu estava ali, pronto para te levantar. Pense em Pedro. Ele me negou 3 vezes, cheio de medo, achando que tinha me perdido para sempre. Mas eu nunca o abandonei. Depois, quando ele chorava amargamente, eu já tinha preparado sua restauração. Assim é com você. Mesmo nos seus maiores erros, eu continuo te olhando com amor e dizendo: você ainda é meu filho, e eu não vou desistir de você. Há algo que você precisa guardar em seu coração. Solidão não significa ausência. Só porque você não me vê, não significa que eu não esteja ali. Eu sou como o vento que toca o seu rosto. Você não pode me ver, mas sente quando estou presente. Sou como o sol que ilumina o mundo. Mesmo quando as nuvens o escondem, ele continua lá, firme, brilhando. Assim é a minha presença. Mesmo quando você não percebe, eu estou sustentando a sua vida. Olhe para Abraão. Ele caminhou para uma terra que não conhecia, sem mapas, sem garantias, apenas confiando na minha voz. Muitos poderiam dizer que ele estava sozinho, mas não estava. Cada passo que ele deu, eu guiava. Quando ele subiu ao monte com Isaque, com o coração apertado, sentindo o peso da solidão, eu já tinha preparado o cordeiro. Assim também é com você. Antes mesmo de enfrentar a dor, eu já preparei a provisão. Você nunca esteve sozinho. Lembra daquela vez em que você chorou em silêncio, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo? Eu ouvi cada palavra não dita. Lembra daquele medo que tomou conta do seu coração e você não tinha com quem dividir? Eu estava ali, abraçando sua alma, mesmo que você não percebesse. Eu sempre estive nos bastidores da sua vida, cuidando, guiando e protegendo. E sabe o que eu desejo agora? Que você confie.
Porque assim como um pai segura firme a bicicleta enquanto a criança aprende a pedalar, eu também seguro você. Mesmo quando acha que vai cair, eu estou sustentando. Quando a criança finalmente olha para trás e percebe que o pai sempre esteve ali, ela entende que nunca pedalou sozinha. Você também vai olhar para trás e perceber que, em cada fase da sua vida, eu estava contigo. Você pode se lembrar de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens. Aos olhos humanos parecia que ele estava completamente só, mas mesmo em meio à dor, eu estava ali, permitindo apenas até onde ele poderia suportar, porque eu sabia o que viria depois. E quando o tempo certo chegou, eu o restaurei em dobro. Assim também farei com você. Pode parecer que tudo desmoronou, mas eu continuo escrevendo uma história de restauração para a sua vida. Eu quero que você pratique algo agora. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Esse fôlego é a prova de que eu continuo soprando vida em você. Cada respiração é um lembrete de que eu nunca te deixei. Diga para si mesmo: eu nunca estive sozinho. Deus sempre esteve comigo. Repita isso até que seu coração acredite, porque essa é a mais pura verdade. E quando as dúvidas voltarem, lembre-se da promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa não é apenas uma frase bonita, é a garantia da minha presença constante. Você pode mudar, o mundo pode mudar, as pessoas podem ir e vir, mas eu permaneço, sempre fiel, sempre ao seu lado. Talvez você não entenda agora o motivo de tantas coisas. Talvez ainda se pergunte: por que tive que passar por isso? Mas um dia, quando olhar para trás, você vai ver que cada lágrima regou o solo da sua vitória. Cada dor se transformou em aprendizado. Cada silêncio foi um treinamento para você ouvir a minha voz. Nada foi em vão. Eu estava guiando você, mesmo nos caminhos que pareciam sem saída. Eu quero que você saiba de algo. Você é amado. Amado de uma forma que vai além da sua compreensão. Se você pudesse enxergar o quanto eu tenho cuidado de você, se pudesse ver os perigos dos quais eu já te livrei, se pudesse sentir o tamanho do meu amor, você nunca mais teria medo de ficar sozinho. Porque a verdade é esta: você nunca esteve só. Agora escute bem. Continue. Não desista. Eu ainda vou te surpreender. Ainda vou abrir portas que você jamais imaginou. Ainda vou transformar aquilo que parecia impossível em testemunho. E quando isso acontecer, você vai olhar para o céu e dizer: realmente, eu nunca estive sozinho. Ele sempre esteve comigo. E até esse dia chegar, eu quero que você confie. Apenas confie. Porque mesmo quando não entende, mesmo quando não vê, mesmo quando acha que não sente, eu continuo segurando sua mão. E eu te prometo, não vou soltar. Você nunca esteve sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Eu sou o Deus que caminha contigo, que luta por você, que chora com você, que sorri com você, que acredita em você. Eu sou o Deus que nunca te abandona. E hoje eu digo: filho, filha, eu estou aqui. Sempre estive. Sempre estarei.